Olha eu aqui de novo, segunda parte, Sara Góes e Pastor Gel. Falei na primeira parte, Sara Góes olha, apresentadora de programa de rádio. Ela faz crochê, artesã e cantora, compositora também. Que mulher abençoada é essa, hein? Sorte desse homem, né? Com certeza. Pastor Gel. Glória a Deus. Pastor Gel, Sim, eu soube que vocês casaram e logo depois chegaram aí ao médico, e os médicos chegaram a falar que vocês não poderiam gerar filhos pelo fato da deficiência da Sara. E mesmo se gerasse, talvez nasceria com alguma deficiência. Né? Vocês acreditaram nisso? Você acreditou, Sara? Sim, eu acreditei. Ele, não. Pastor Gel. No momento que ele falou isso, eu não desrespeitei. Que ele está falando de acordo com o conhecimento dele. Então, o conhecimento do homem é limitado. Todo conhecimento que vem é dado e estabelecido por Deus. E eu entendi. No momento, ela ficou um pouco meio triste. Quando saiu do laboratório, né, saiu da sala do médico. Só que assim, eu sempre gostei de criança, né, e isso foi o meu desejo de gerar. Aí você diz assim, mas o médico falou que ela tinha limitações. Ele não mentiu, ela tinha limitações, né? Nós temos que entender que ela tem a sua dificuldade, como hoje, né? Deus tem restaurado, né, ela, mas ela tem a sua dificuldade, mas não impede. Naquela época eu citei o texto, e eu sempre ouvia meus líderes ministrar sobre justamente o que Deus prometeu a Abraão, o que Deus fez na vida de Ana, e foi um dos textos que eu declarei durante 1 ano e 6 meses. Eu continuei declarando. Toda vez que eu ia conhecer a minha rainha, toda vez que eu estava num ambiente onde um rei e uma rainha estavam, eu cheguei em cima dela, dormindo na barriga dela, eu orava, dizendo, eu creio na existência daquilo que não existe. Mas você, assim, ficaram um pouco com receio, né? Assim, medo de chegar a gerar filhos. Vocês chegaram a passar isso na mente? Então, como eu falei, né? Eu acreditei sim, porque era o conhecimento dele. E eu tive sim, eu tinha esse receio, esse medo sim, eu já ficava naquela preocupação. Se eu já enfrentei uma dificuldade da sociedade e na escola, como é que eu não quero isso pro meu filho? Então eu tinha esse receio sim, eu tinha essa preocupação, era um medo, na verdade, um medo que me impedia de ver que Deus ele pode fazer totalmente diferente. Então eu tinha esse receio. Quando foi gerado o primeiro filho, foi espontâneo ou assim, aconteceu? Aconteceu. Aconteceu que eu nem imaginava que eu estava grávida, né? Aconteceu, então como ele falou, 1 ano e 6 meses após, né? Então ele tá declarando, ele trazia a existência. Muitas das vezes eu me acordava, ele com a mão sobre o meu ventre orando, e eu, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Só tô acariciando, só tô olhando como você é. Só que assim, ele não falava porque a minha fé não estava compatível à dele. A fé dele com certeza estava mais elevada do que a minha. E ali eu fiquei, então foi espontâneo, é tanto que ele já sabia o que estava acontecendo, né? Quando eu acumulei o enjoo, a situação mudar, o corpo mudar. E quando eu saía, estava indo para a igreja, tinha assim, na nossa rua, tinha muitos bebinhos que estavam na rua, e eles começavam a dar parabéns, irmã. Né? Como ele sempre foi assim, comunicativo, todo mundo gosta dele, o pessoal começava a me dar parabéns, porque hoje não é nem meu aniversário. O irmão me falou, viu? Nós estamos muito felizes, e todo mundo comentando, e eu sem saber o que foi, o que estava acontecendo. Quando eu vi que eu estava bem mal mesmo, já tanto jogo que eu fui para um médico que fiz exame e estava lá, né? Então foi aquela surpresa total. Estava feliz, porém com medo, né? Então a sua sensação, assim, ficou a felicidade misturada com o medo. Misturado, ficou tudo misturado, aquela confusão. Era uma confusão que estava na mente. E agora? Será que eu posso me alegrar? Porque a primeira coisa que vinha na mente era o que o médico falou. Se gerar, pode nascer com deficiência. Se gerar, não se acostume com mover. Quando ele começar a se mover. Então, assim, eu ficava, e agora? Quando começou, eu já senti já ele se mexendo, já desenvolvendo. Quando eu sentia mexendo, a vontade era de tocar, né? De tocar na barriga e começar a falar. Mas quando vinha aquele desejo de fazer, como qualquer mãe tem esse desejo de dizer, tá mexendo, o primeiro chutinho, né?
eu olhava assim e ficava, não posso fazer isso porque a qualquer momento essa alegria vai se tornar tristeza, porque não vai suportar. Então foi um tratar de Deus, foi um tratar assim profundo. Deus, ele tratou de uma maneira que não tem explicação. Deus teve que realmente, foi outro processo, né, de tratamento sobre as nossas vidas. E ele não, ele sempre, não, vai acontecer, não, vai vir. É quando ele, a maior dor é quando eu vi ele chegar no trabalho, que vinha falar, e o papai, como é que tá? Eu ficava toda, e agora o que é que eu faço? Só que assim, eu não queria abater a fé. Eu não queria mostrar pra ele que eu estava insegura. Eu respirava fundo. Aí eu sempre brincava, gente, vai falar primeiro com o bebê do que com a esposa. Eu acho que quem chegou primeiro fui eu, né? Sempre ficava assim, já pra cortar, pra tirar, né? Tirar de foco. Mas Gel sempre foi ali com aquela convicção que se Deus ele fez, ele é o mesmo Deus para realizar. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, sempre a fé dele me colocava para cima. Não, se ele crê, eu acho que... Aí eu acho que eu vou ter que crer junto, né? Eu vou começar a crer junto. Então foi quando eu decidi a dizer assim, não, Deus, o Senhor começa a trabalhar, a trazer em mim, crescer essa fé da mesma forma que ele tem. Se ele crê, eu vou crer com meu esposo. Então, se ele tá confiante, eu vou ficar confiante, porque eu sei que ele tem desejo, eu tentava ser mais forte mais por ele, porque eu sabia que era um desejo, eu sabia que ele tinha vontade. E quando eu via as crianças na igreja, que ele começava a brincar, meu Deus, como é que vai ser? Então eu sabia que ia ser um bom pai. Então assim, foi quando Deus ele começou a trabalhar sobre a minha vida. Eu acho que o tratamento foi mais sobre mim do que nele mesmo, né? Ele sempre fala que Deus tratou ele, mas eu acredito que o tratamento mais profundo foi comigo, porque eu tive que colocar essa fé em ação. Então hoje, se eu falo de fé, se eu falo de oração, é porque a gente viveu isso. E eu creio no poder da oração. Então quando eu comecei a me apresentar diante do Senhor como holocausto vivo, quando eu comecei a entregar os meus sentimentos no altar do Senhor, eu só, Deus, eu entrego os meus sentimentos, eu entrego os meus medos, toda essa sensação que eu estou sentindo, ao contrário, eu lanço nos teus pés. Eu lanço diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é capaz de realizar, eu sei que o Senhor é capaz de fazer. Então, hoje, eu posso ter com toda a convicção. Se algum momento, algum medo chegar em mim, eu vou, com certeza, você pode sair, porque aqui você não tem espaço mais. Aqui você não tem espaço, porque Cristo reina. Amém. Pastor Gel, o senhor tinha a convicção, né? A sua fé era muito forte, você tinha a certeza que o seu filho, o filho, né, de vocês, ele ia nascer com a perfeição. Eu tenho a convicção disso, sempre tive certeza, porque assim, aquilo que Deus faz, ele faz perfeito. E por sinal, a obstetra, na época, ela pediu um exame detalhado, que é uma ultrassom, como é que dá o nome? Aquela ultrassom que é detalhada e que mostra todos os membrozinhos do corpo. E eu cheguei, uma morfológica, e eu fiz como ela pediu, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela se surpreendeu, né? Quando ela viu, ela disse, ele está intacto, não tem nada com perfeição, né? E foi onde eu disse para ela, disse, doutora, a minha esposa, por ter essa dificuldade, eu entendo que existe a genealogia da parte que pega da mãe, tá, etc. Só que eu tenho certeza que Deus vai gerar. Antes de eu fazer o exame, eu tenho certeza que Deus vai fazer tudo ser perfeito, e como Deus fez. Então eu sempre maravilhado, como hoje, sempre crendo, declarando que Deus, ele tem sempre o melhor. E mesmo nós passando por alguns conflitos e dificuldade, nós sempre cremos. O medo, na realidade, ele vai sempre existir. Mas eu sempre entendi uma coisa, que tem tipo de medo que vai te fazer você olhar para frente. Não é para destruir, é para levantar. Então assim, quando eu chegava, aquela falando aqui, eu chegava no trabalho, né? E eu falava, e aí, painho? Quando eu descobri que é o menino. Quando antes eu descobri, eu chamava do bebê. E o bebezinho do papai, como é que tá? Mas quando eu descobri, eu chegava e dizia, aí, painho, como é que você tá? Papai chegou. E eu dava um cheiro na barriga, o bebê mexia, né? Então já começava ali, claro, já na gestação, já sempre demonstrar o carinho, mostrando para ele, né? Você tá me ouvindo que é pai, você que é mãe, você entenda que a criança ela sente, mesmo dentro do bebê, ela sente o carinho do pai e da mãe. E sempre gostei, como hoje eu amo meus filhos estão um rapazão, né? Eu até apresentei a Domício. Presente de Deus, eu sempre acreditei, Domício, sempre acreditei. Em meio à luta,
eu acreditei que Deus, Ele nos daria um filho como Ele nos deu. Não só deu um, nos deu 3. Todos 3 perfeitos. Perfeito. Perfeitíssimo, para a glória de Deus. Perfeito, é muito forte a nossa história de vida, é muito lindo. Isso aqui é só um resumo, né, do que nós estamos falando, mas é muito, muito, muito maravilhoso mesmo. Muito lindo. Então, quando a doutora viu, amada, ela se espantou. Se espantou e disse, está tudo ok, tudo perfeito. Então, agora, Domício, o engraçado é que ela diz assim, que poderia ser gerado, ele poderia nascer com 9 meses ou com 6 meses. E eu cheguei para ela e disse assim, doutora, 9 meses ele vai nascer, certinho e normal. Normal, gente. Impressionante, foi normal. Amém, que fé, né? Que fé, né, desse casal abençoado. Só ressaltar que a Sara Góes, ela nasceu perfeita. Foi aos 9 meses, dizem, segundo os médicos, que foi uma paralisia infantil, né, que chegou a deixar ela com essa deficiência, que era muito pior. Mas Deus trabalhou, que está aí, mulher, né, perfeita, e que sirva de exemplo a você homem, a você mulher, que tem algum sentimento por alguém com uma deficiência e você tem uma certa, assim, um certo receio, viu? Se você não entendeu, assista de novo, né, essa matéria, para que vocês venham a entender, né, que nós devemos olhar para dentro, não é para a fisionomia, para a superfície, não, olhar para dentro, para a alma, para o coração, como o pastor Gel olhou, né, para Sara e ele enxergou. E está aí o agir, o trabalhar de Deus na vida dos dois. Muito obrigado, né, aos irmãos que estão nos ouvindo. Sempre creia que Deus está no controle de todas as coisas, né? Logo mais, né, você vai assistir mais uma história, um pedaço, né, da nossa vida, da minha esposa, a cantora Sara Góes, e da minha pessoa que vos fala, o pastor Gel Vieira. Que Deus possa te abençoar a sua vida hoje e sempre, sempre crendo que Deus está no controle de todas as coisas.